Vamos falar agora, eu anunciei aqui no começo do programa que a gente ia tratar de um assunto que tem tudo a ver com as eleições de 2022 e que é um desdobramento, né, de forma indireta, daquele julgamento da chapa Bolsonaro-Mourão. O Tribunal Superior Eleitoral, que vai ter como presidente o ministro Alexandre de Moraes, ele que vai estar à frente das eleições de 2022, disse que não vai aceitar disparos de Facebook ou de disparos em redes sociais, disparos de fake news no Facebook, de fake news, claro, numa campanha que acaba desequilibrando o pleito. Isso já aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Brasil, aconteceu durante a eleição do Brexit e tem cada vez mais desequilibrado os pleitos eleitorais. Ontem o ministro Alexandre de Moraes disse até que não é para os ministros tratarem isso como um avestruz, fingindo que não está acontecendo. A gente conversa sobre esse assunto com o advogado, ele é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Piauí, Emanuel Fonseca de Souza. Bom dia, Emanuel, tudo bem? Bom dia, Cíntia. Bom dia, Efraim. Bom dia a todos. Bom, Emanuel, ontem teve esse julgamento e o Tribunal Superior Eleitoral disse que não tinha provas suficientes para caçar a chapa. Mas, ao mesmo tempo, mandou esse recado já visando aí os candidatos que vão disputar as eleições de 2022. De que forma que o Tribunal, que a Justiça Eleitoral pretende ser muito mais rigorosa em relação ao uso das redes sociais ou a disseminação de mentiras nas redes sociais? Bom dia, Cíntia, mais uma vez. Realmente ontem foi um dia muito importante para o Tribunal Superior Eleitoral, porque 2 julgamentos ocorreram e as 2 decisões foram em sentido diametralmente opostos. Sim. Uma foi a decisão que você citou sobre a chapa Bolsonaro e Mourão, e essa decisão foi no sentido de que, embora tenha provas de que tenha ocorrido o disparo de mensagens em massa, eles não conseguiram fazer uma conexão entre a chapa, entre Bolsonaro e Mourão, e esse disparo de mensagens. Então, não houve prova, mesmo com inquéritos, mesmo com a análise de provas, não conseguiu fazer essa conexão. Então, não conseguiu aí comprovar de onde saiu o dinheiro, como foi feito o financiamento desse disparo de mensagens em massa. É necessário esclarecer que esse disparo, feito através de robôs, ele é proibido. É proibido desde que surgiu aí as redes sociais. Mas não houve essa comprovação. Então, por isso é que a ação foi julgada improcedente. Mas, por unanimidade, eles entenderam que esse disparo é proibido e que ele deve ser analisado pela Justiça Eleitoral e, em casos em que haja a prova da participação dos candidatos, deve ser aplicada alguma sanção aos candidatos. Nesse caso específico, não se operou. Mas houve o julgamento também, na mesma sessão, do deputado federal Francisquini, que é lá do Paraná. Ele foi um dos deputados mais votados lá naquele estado, e ele, no dia da eleição, ele fez um vídeo alegando que havia fraude nas urnas eletrônicas. E esse vídeo, ele teve uma grande quantidade de visualização. Ele fez isso nas próprias redes sociais dele, e o tribunal entendeu por 6-1 que esse candidato devia ser cassado e aplicou essa sanção de cassação e inelegibilidade por 8 anos, que entendeu que ali era uma notícia falsa e que mesmo após periciadas as urnas, elas não tinham nenhum tipo de fraude, o que, portanto, teria prejudicado aí tanto a eleição quanto também teria beneficiado o candidato de alguma forma. Então, isso foi 2 julgamentos importantes e que deram um recado aí para a sociedade quando se trata de fake news. E o que a gente já percebe, né, antecipadamente, a gente não está nem ainda em pré-campanha, porque falta, né, outubro ainda, mas a gente já vê muito a tensão que existe no interior, por exemplo, bastante, com relação a fake news. E a coisa como está hoje, ela está meio fora de controle, né? As pessoas acham que existe essa discussão no Brasil sobre liberdade de expressão. Eu não posso falar porque isso está ferindo a minha liberdade de expressão. Quando, na verdade,
são duas situações bem diferentes, né? Você está disseminando uma mentira, isso vai prejudicar o teu adversário ou vai criar, como no caso das urnas eletrônicas, acabou criando uma polêmica tão grande no país que mobilizou Justiça Eleitoral, mobilizou Congresso Nacional e ainda hoje criou em parte da população uma desconfiança que não fazia muito sentido, né, Manuel? Exatamente. Desde o início do Código Eleitoral, já existia a previsão de combate às notícias falsas, que era um dispositivo que era até pouco aplicado, né? Divulgar notícias que sabe ser sabidamente verídica. Então, esse era o dispositivo legal que existia. Já em 2019, o Bolsonaro sancionou uma lei que torna crime o fake news, no âmbito eleitoral exclusivo. Então, essa legislação ela veio ali com um anseio que o próprio TSE tinha na tentativa de combater de uma forma mais forte as fake news. E, de forma administrativa, o Tribunal Superior Eleitoral fez um convênio, Cíntia, com todas as redes sociais, com YouTube, Instagram, Facebook, no sentido de tornar essas redes sociais mais próximas da Justiça Eleitoral, para combater essa desinformação em tempo real e obter também informações de quem é que está fazendo a divulgação dessas notícias. Então, partindo desse aspecto, não apenas o candidato está sujeito aí a essa análise e essa fiscalização da Justiça Eleitoral, mas também todos os cidadãos. E essa análise ela é feita através de identificação de IP, de identificação da origem dessas mensagens. Então, tudo isso ela torna aí a Justiça Eleitoral efetiva para combater a desinformação e as notícias falsas. Efraim? Eu gostaria de saber que mecanismos reais se tem hoje para se identificar e se chegar à origem das fake news. Já que é um movimento internacional, agora mesmo foi divulgado um estudo impressionante mostrando que o princípio Harry e a mulher são vítimas de um grande divulgação falsas e mentirosas contra eles, mas é tão grande, que ninguém consegue achar ou perceber qual é o motivo. Eu quero saber do senhor, é possível conseguir as provas necessárias hoje? Efraim, realmente essa é uma dificuldade que a Justiça enfrenta, porque ao mesmo tempo em que há esse convênio com as redes sociais, algumas dessas mensagens elas são feitas de forma profissional, em que utilizados servidores de outros países, principalmente esses países em que não há regulamentação sobre o uso dessas redes sociais da notícias falsas. Então, a Justiça Eleitoral às vezes se depara com a identificação de IPs e de origens em outros países, e aí ela barra, portanto, nessa limitação territorial. Então, não há como tirar. E o que as redes sociais fazem, obedecendo às ordens judiciais, é retirar do ar alguns sites e alguns perfis que divulgam aí de forma proposital e constante essas notícias falsas. Isso a Justiça consegue fazer hoje de uma forma muito efetiva, através, inclusive, da aplicação de multas direcionadas às redes sociais. O Facebook e até o YouTube, eles receberam multas altíssimas da Justiça Eleitoral quando se recusavam aí a retirar do ar perfis ou vídeos ou publicações que tinham esse viés aí de notícias falsas. Então, esse é o poder da Justiça Eleitoral, aplicar multas, aplicar sanções e, eventualmente, aí, conseguir identificar algumas dessas pessoas que praticaram esses ilícitos. Entendi. E as justiças estaduais, as justiças eleitorais nos estados, o senhor acredita que elas terão condições de fazer essa fiscalização? Eu sei e concordo que realmente a população também tem que estar atenta, porque os cidadãos também são prejudicados, né? Cada mentira num processo eleitoral ou no dia a dia mesmo acaba impactando de uma forma muito negativa todo o entendimento da sociedade, né? Mas de que maneira que o senhor acredita que as justiças eleitorais estão se preparando
para essa luta, que é difícil, né? Qualquer coisa que envolve tecnologia é muito difícil de conseguir chegar junto. Cíntia, hoje existe uma lei que regulamenta essa questão da proteção de dados, a questão da própria internet em si, e o que se tem é que, para se entrar com a ação, para retirar conteúdo do ar, para se ressarcir ou alguma outra coisa ligada a essa divulgação de notícias, é necessário que se informe o link, que se informe aí quais são as publicações exatas que você pretende ver que a justiça analise. Isso é feito porque nos deparamos em anos anteriores com decisões judiciais que retiravam, por exemplo, o WhatsApp do ar, porque ele se recusava a fornecer informações. Isso prejudicava toda uma cadeia aí de informações, o próprio usuário como um todo. Isso realmente prejudicava a população e não apenas aquela rede social que era atingida. Então, hoje, há mecanismos mais efetivos para você fazer isso. E a Justiça Eleitoral, embora esteja mais preparada, a Justiça também estadual e federal, ela também possui esses mecanismos e esses convênios aí com essas redes sociais e com as operadoras de telefonia que fornecem aí esses dados acerca dessa divulgação das informações. Tá certo. Efraim, você tem mais alguma pergunta? Então, eu tenho sim, doutor. Doutor, nesse caso, tem como é que o senhor viu a diferença entre a postura do tribunal em relação ao julgamento do presidente da República e do vice e do deputado? Muita gente comparou as duas punições. Verdade, Efraim. Foram, como eu disse no início, foram decisões diametralmente opostas. Eu entendo que a decisão dada ao deputado federal foi uma decisão muito gravosa, foi, para mim, no meu entendimento, exagerada, e ele está servindo aí apenas como um exemplo e um recado dado para as próximas eleições. Acredito que esse foi o recado que o Tribunal Superior tentou dar para a sociedade, é que se você divulgar notícias falsas, principalmente contra a Justiça Eleitoral, divulgando aí informações sobre fraude em urna, você vai ter uma sanção muito severa. No caso dele, foi a cassação do mandato e também a inelegibilidade por 8 anos. É quase um banimento aí da vida pública. E quanto da chapa Bolsonaro e Mourão, o entendimento foi no sentido de que tem que haver essas provas de forma mais robusta, né? E também que há que fazer aí uma conexão direta entre o candidato e entre a publicação, o que também é o que nós chamamos de prova diabólica. Às vezes você fazer uma prova de conexão direta do candidato com essas notícias falsas é algo impossível de acontecer, porque principalmente um candidato a presidente, ele fica distante dessa parte operacional que é feita às vezes de forma subreptícia, de forma ali escondida por uma equipe de marketing que às vezes está aí dissociada da campanha. Então, foram duas decisões que merecem críticas desse ponto de vista, né? Porque a do deputado foi realmente uma decisão, no meu sentir, exagerada, foi uma decisão muito grave. Tá certo, Manuel, muito obrigada. Então, a gente conversou aqui com o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Piauí. Bom dia, obrigada pelos esclarecimentos. Bom dia, Sérgio.